Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Romanos. Nós já lemos o capítulo 1 e hoje nós iremos ler o capítulo 2. Quando eu falei no capítulo 1 que a forma da gente ler linear, você vai compreender agora. Um exemplo, nós vamos iniciar agora o capítulo 2. Aí, olha como é que inicia o capítulo 2. O homem quer, ó homem, quem quer que seja tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando aos outros, condenas a ti mesmo, já que faz as mesmas coisas que te julgas. Ora, sabemos que o julgamento do Eterno se exerce segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Qual tais coisas são essas? Está lá no capítulo 1, lá em cima, entendeu? Então é interessante a gente ler, porque ele é linear, e aí a compreensão sai muito boa para a gente saber, beleza? Nós estamos no verso 3 aqui. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazem também tu, pensa que escaparás ao julgamento do Eterno? Ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, de sua tolerância e de sua paciência, não entendendo que a bondade do Eterno se te convida à convenção? Por causa do teu endurecimento e do teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o justo juízo do Eterno, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqueles que, perseverando na prática do bem, buscando a glória e a honra e a incorruptibilidade do Eterno, dará a vida eterna. Aqui é interessante, pessoal. Um objetivo aqui que Yeshua ensinou aos seus discípulos em relação à vida eterna. Então, nós temos que, hoje, se nós buscarmos estar fazendo a vontade do Pai, de Yeshua, é pela vida eterna, entendeu? Por isso que ele ensinou muito aos seus discípulos a não se apegar nas coisas materiais, para a gente não se apegar às coisas desta vida, né? Porque é passageiro. Então hoje eu e você estamos aqui, amanhã nós não sabemos mais, né? Então por isso que não é bom a gente ficar se apegando às coisas materiais. Temos que estar preparando a nossa vida futura, a vida eterna. Para aqueles, porém, que por rebeldia desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estes reservados à ira e à indignação, tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois o Eterno não faz exceção de pessoas. Pessoal, a importância da gente compreender a carta. Isso aqui é uma carta que Paulo está escrevendo aos Romanos. Ele não conhecia esses irmãos de Romanos. Com certeza, dá o entender, e até na introdução foi falado, que alguns irmãos passou para Paulo alguns dos problemas que estavam acontecendo lá na comunidade dos irmãos em Romanos. E ele teve algumas informações para ele poder estar relatando. Então você vai ver no conteúdo que ele está, de uma forma ou de outra, chamando a atenção de alguns irmãos lá.
E agora nós vamos entrar num ponto interessante, que tinha irmãos lá em Roma que era judeu, entendeu? Que se converteu, estava buscando na fé em Yeshua, né? Que até no capítulo 1 a gente viu ali em relação que é pela fé que nós, no Filho do Eterno, que a gente se enquadra no Evangelho, nas Boas Novas. E agora ele vai começar a falar sobre a lei de Moisés. Então, e nos versículos aqui anteriores, você vê ele falando assim, do judeu, mas também do grego. Então você consegue compreender que ele está falando isso aqui para irmãos judeus que se converteram a Yeshua. Beleza? Tu vai compreender agora aqui quando nós vamos começar a ler no versículo 12 do capítulo 2. Então, porque não tem, assim, a gente raciocinando um pouquinho, não tem sentido ele estar escrevendo isso aqui vamos dizer, para o gentio, porque gentio não conhece a lei de Moisés, entendeu? A lei de Moisés só conhece quem é judeu. Então, por isso que ele fala, todas as vezes que você vê ele falando sobre a lei de Moisés, é porque ela está sendo direcionada, né, a carta para judeus. E aqui, historicamente, se você for buscar historicamente, você vê que os irmãos da igreja primitiva, no início ali, eles estavam fazendo a circuncisão. Eles continuaram a fazer algumas práticas do judaísmo, né? E você vê Paulo aqui falando em relação a isso. Vamos ler aqui que você vai compreender. Vamos lá. Verso 12. Todos os que pecaram sem a lei, perecerão também sem a lei. E todos os que pecarem sob o regime da lei, serão julgados de acordo com a lei. Pois não são justos diante do Eterno os que se contentam de ouvir o ensino da lei, mas somente aqueles que observam a lei e que serão justificados pelo Eterno. Quando aos pagãos, embora não tenha lei, cumpre o que a lei prescreve, guiado pelo bom senso natural, esses que não têm a lei, tornaram-se lei para si mesmo, por sua maneira de proceder. Mostra que a lei está escrita em seus corações, disso dão testemunho igualmente sua consciência e seus juízos éticos e acusações de defesa que fazem uns aos outros. É o que se verá no dia em que o Eterno vai julgar, segundo o Evangelho, pelo Messias, as intenções e ações ocultas das pessoas. Tu te chamas judeus e colocas na lei tua segurança, no Eterno a sua glória. Tu aprendestes da lei qual a sua vontade e sabe discernir o que realmente é importante. Tu estás convencido de ser guias dos cegos, luz do que se acha nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de pessoas simples, porque tem a lei, a legítima expressão do conhecimento e da verdade. Como então ensina aos outros e a ti mesmo não ensinas? Ele está fazendo uma pergunta para os irmãos, para quem ele escreveu. Pregas que não pode roubar e tu mesmo roubas. Tá vendo? Ele teve algumas informações. Verso 22. Dizem que não se pode cometer adultério e tu mesmo cometes. Detestas os ídolos, no entanto rouba os templos. Tu que te glorias da lei, desonras o Eterno com tuas transgressões da lei. De fato, como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre as nações por causa de vós. Por um lado, a circuncisão, aqui falando sobre a circuncisão. Circuncisão, quem tem essa prática de circuncisão era o judeu.
Verso 25. Por outro lado, a circuncisão é útil, se cumpres a lei. Por outro lado, se transgride a lei, mesmo com tua circuncisão, não passa de um incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observar as prescrições da lei, não será ele tido como circunciso. Mas ainda, o incircunciso que cumpre a lei, te condenarás a ti, que transgride a lei. Embora possua as escrituras e seja circuncidado, embora possua as escrituras e sejam circuncidados, não é verdadeiro judeu, o que parece tal apenas pelo exterior, nem é verdadeiro circunciso uma simples incircuncisão na carne. Verdadeiro judeu é o que se distingue como judeu por seu interior. Verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra. Esta é a que recebe o louvor, não dos homens, mas do Eterno. Então você vê aqui ele chamando a atenção desse pessoal lá em Roma, que o quê? Que por eles ter nas mãos as escrituras, né? Por eles ser judeus eles tinham acesso às leis, né? E eles tinham circuncisão. E o judeu em si, ele, pelo menos nessa época que você vê que eles se acham melhores do que as outras pessoas, né? Você vê em Atos acontecendo discriminação das outras pessoas que estavam se convertendo. E aqui Paulo ele traz um esclarecimento bem interessante, que o verdadeiro judeu é aquele que é transformado do interior, né? E Yeshua chamou os fariseus lá de sepulcro caiado, né? Então eles eram belos por fora, mas por dentro estava cheio de morto, estavam tudo morto, né? Então a importância da gente buscar não a aparência exterior, mas de coração, e ter as nossas ações diferentes. E nós vamos ser julgados, que está bem aqui, ó, no verso 7. Aqueles que perseveram na prática do bem, buscando a glória e honra e a incorruptibilidade do Eterno, dará a vida eterna. E fala também que por causa de teu endurecimento do teu coração, impenitentes, acumulará ira para ti mesmo no dia da ira, quando revelará o justo juízo do Eterno, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que tomar muito cuidado, depois que você tem conhecimento do Evangelho, das Boas Novas, o que devemos praticar e não pratica. Beleza, pessoal? Fica na paz. Aqui é o irmão Alex. Se você quiser receber as mensagens, manda um oi aí para o WhatsApp 61 99119 2421. Um grande abraço.